Como se tornar a esposa que o seu marido sempre desejou ter. Antes de te passar os 7 princípios para você conquistar isso, eu quero aqui reforçar que nesse vídeo nós não temos a pretensão de colocar sobre a mulher nenhuma responsabilidade a mais no sucesso de um casamento. Porque como você bem sabe, o relacionamento é feito a 2. Então 50% da responsabilidade é do homem e os outros 50% da responsabilidade é da mulher. E quando os dois fazem 100% da sua parte, com certeza você vai ter um casamento bem-sucedido. Bora lá! Qual é o primeiro princípio? Princípio número 1. Segundo os maiores cientistas comportamentais que têm estudado sobre relacionamento humano há mais de meio século, 69% do sucesso de um relacionamento está ligado à qualidade da comunicação. E como eu melhoro a comunicação? Como eu avalio a qualidade da comunicação entre homem e mulher dentro do casamento? É a percepção que você tem de liberdade para falar com o seu cônjuge sobre qualquer assunto em qualquer momento. É quando você sente tranquilidade para falar sobre assuntos delicados, situações que te incomodam, sem imaginar que isso vai gerar uma briga, ou até mesmo que gere uma briga ou um desentendimento entre vocês. Quando o casal ele tem qualidade no diálogo, então eles sabem dialogar e não é brigado, cobrado ou discutido, faz com que o casamento prospere e assim você vai se tornando a esposa que o seu marido deseja ter. Segundo princípio, respeito. Em Efésios 5:33 diz que o homem deve amar a mulher e a mulher deve respeitar o homem. O homem, ele procura em seu relacionamento uma fonte de respeito, um local onde ele possa se sentir seguro, onde ele é valorizado, ele é identificado como a pessoa principal, cabeça do lar, porque é isso que a Bíblia nos pede e diz que nós homens devemos ser. Uma mulher, quando tira a autoridade do marido com os filhos, ou chama a atenção dele, ou humilha na frente de amigos e parentes, dizendo que ele não é nada, não faz nada. Isso faz com que a mulher fira um dos princípios fundamentais para o homem, que é o respeito. E quando isso vai acontecendo, você vai perceber que o homem ele vai se afastar do relacionamento, ele vai silenciar, ou ele vai ser mais duro nas palavras, ele vai sempre iniciar numa briga, porque ele vai tentar manter a autoridade dele. Terceiro princípio, apoio. Por mais que a mulher seja conhecida como sexo frágil, é o homem que necessita mais de apoio, é o homem que necessita de palavras de afirmação. Então, uma mulher que humilha o seu marido, uma mulher que fica criticando, dizendo, olha, o que você está fazendo é nada, não é o suficiente, e você está vendo que ele está se esforçando para isso, você faz com que ao invés dele sentir motivação para melhorar, ele se desmotive. E é mais um motivo para que ele se afaste do casamento e abandone o relacionamento de forma emocional. Se o homem ele perde o apoio, ele vai procurar esse apoio em outro lugar. Se ele perdeu dentro de casa, ele vai procurar nos amigos, e aí você corre um risco maior, porque as más companhias corrompem os bons costumes, dele procurar isso com os amigos no boteco, ou às vezes praticando esporte que é saudável, mas esses amigos ele tem tanto medo ou tanta tristeza de voltar para casa porque sabe que a mulher vai o criticar que ele prefere ficar longe de casa. E isso também se torna uma vulnerabilidade para o adultério. Quarto princípio, companheirismo. O que é o companheirismo? É o homem saber que ele pode contar com a sua mulher em qualquer situação ou em qualquer momento da sua vida. E vice-versa. A mulher também precisa desse entendimento, dessa sensação. Mesmo porque, biblicamente falando, os dois se tornaram um. E isso é o grande significado, é a unidade. Vocês não se tornaram uma só pessoa, mas significa que vocês se tornaram um em projetos, em visão. Quando a Bíblia fala sobre a submissão da mulher, não significa ser menor, significa ter uma missão dentro da missão. É como o piloto e copiloto de um avião. O piloto ele tem uma função, o copiloto tem outra, mas o destino é o mesmo. Assim deve ser no casamento. Quinto princípio, intimidade. E aqui é um ponto interessante e importante de se falar. O homem, por ter mais testosterona, ele vai desejar e vai procurar mais
a mulher para ter relação íntima. A mulher, a gente sabe que o tempo de preparação para a intimidade é diferente do homem. O homem é visual. A mulher, ela precisa de mais toque e de todo um desenvolvimento. Ela precisa se sentir amada, ela precisa receber elogios durante o dia ou durante um certo período, porque ela enxerga no homem aquele provedor. O homem já não. Ele pode até dizer que não ama mais a mulher, mas ele ainda assim pode procurá-la para ter intimidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios que o homem não é mais dono do seu próprio corpo e nem a mulher dona do seu próprio corpo, mas sim o seu marido, e o corpo do marido se torna propriedade da mulher. Também em 1 Coríntios, lá no capítulo 7, diz que o homem e a mulher não devem se negar, exceto por mútuo consentimento e por um certo tempo, se for para a oração, mas depois devem se unir de novo, então devem ter intimidade de novo para que não sejam tentados por Satanás. Mulheres, eu sei que às vezes é desafiador e quanto mais passa o tempo, talvez esse libido vai diminuindo, mas é necessário você cumprir esse objetivo, essa missão dentro do casamento, porque a intimidade entre o casal é a coroação entre o marido e a mulher. Sexto princípio, paciência. A Bíblia em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de esperar, há tempo de se calar. A Bíblia também fala sobre a mulher rixosa, e aqui eu quero chamar a atenção porque no tempo em que a gente vive, tudo é muito reclamado, tudo é cobrado, brigado e pouco conversado. Entenda que não é o que você fala, mas a maneira como você fala que vai direcionar, que vai convencer e influenciar o seu marido a agir ou não. Todas as vezes que você enfrentar a autoridade dele, ele pode se bloquear e travar somente para provar quem é que manda. Então, se você tiver paciência e sabedoria para influenciar, certamente você vai conduzir o seu marido no relacionamento. E um homem que tem uma mulher sábia, e sábia significa saber o momento certo de todas as coisas, inclusive do se posicionar, e tem paciência para falar na hora certa, isso faz a diferença e faz com que o homem procure e veja na mulher o porto seguro. Então você vai ter um marido que vai sempre tirar informação com você, sempre vai pedir sua opinião em tudo que ele for fazer. E o dia que isso acontece, você se tornou a mulher sábia, você se tornou a fonte de informação para o seu marido tomar uma decisão. Sétimo princípio e talvez um dos mais importantes, autocuidado. Mulheres, vocês precisam se amar mais do que amam seus maridos. O que eu mais vejo nos relacionamentos é a comodidade, e é normal. Só que quando passa do equilíbrio dessa comodidade, se torna uma dependência emocional. Ou às vezes até a mulher, ela pausa o relacionamento para cuidar dos filhos e deixa o marido de lado. Ela para de cuidar de si. Eu não estou falando de ficar maquiado o dia inteiro, eu estou falando de se amar. Ela começa a se colocar numa posição inferior ao do homem. E o homem deseja ter alguém ao lado dele e não abaixo dele. Guarda isso para você. Aquele que está no domínio vai desprezar. Então preste muita atenção nisso. Se você se colocar numa situação onde o seu marido perceba que você não se ama, que você depende dele, que você aceita maus tratos, que aceita migalha de atenção, você vai ser desprezada. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, mesmo porque um casamento pode ser a união de dois passados totalmente diferentes, mas ele vai se tornar um casamento próspero se o futuro for igual para os dois. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Só mais uma coisa, se faz sentido para você descobrir como restaurar seu casamento através de técnicas comportamentais e também de princípios bíblicos que são infalíveis, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você se inscrever gratuitamente para um evento nosso. Eu espero que isso faça sentido para você. Agradeço aqui mais uma vez o seu carinho, a sua atenção e a gente se vê em breve.